Encontrou? Então vamos ler. Vamos orar antes de ler um texto. Vamos falar com o Senhor. Senhor, te agradeço mais uma vez, Pai. Te agradecemos por esse tempo, na Tua presença. Senhor, que o Senhor nos dê ouvidos, ó Pai. O Senhor nos dê sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. O Senhor nos edifique, Senhor. Queremos consagrar esse tempo, Pai, para a edificação do Senhor, do corpo, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Para termos parte contigo, para que o Senhor nos acrescente algo, que o Senhor nos faça crescer, que o Senhor nos ensine, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, Senhor, e de revelação essa noite. Que haja revelação da parte do Senhor. Que não haja para uma reflexão baseada em fundamentos da mente humana, mas da Tua glória. Que haja manifestação da glória, Senhor. O Senhor nos revele realmente, Pai, estas preciosidades desta palavra tão linda, tão profunda, tão maravilhosa. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça estarmos escondidos realmente, Senhor, ó Pai, no esconderijo, Senhor, do Senhor, do Altíssimo, para o louvor do Teu nome. Abençoa-nos nesse tempo, abençoa quem estiver nos ouvindo pela internet, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver, Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguros. Na verdade é pavês e escudo. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Bom, irmãos, a palavra do Senhor, né, ela nos inclui numa luta, né? Paulo diz em Efésios que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Né? Todos nós, querendo ou não, estamos diante de uma luta, né, um tanto complicada, um tanto complexa. Né? Essa luta é de todos nós. Essa luta contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. Né? Paulo diz à igreja que essa é a nossa luta, porque é a nossa luta, ele diz. Bom, o que muitos não sabem é que a palavra do Senhor também nos diz que há um local preparado por Deus, onde nesta luta, né, encontramos e podemos desfrutar do descanso do Senhor. Você sabia disso? Há realmente essa luta, né? Há realmente esse cenário, essa situação. Esta luta é nossa contra os dominadores do mundo tenebroso, contra os principados, as potestades e tudo mais. É uma verdade espiritual isso. Estamos diante dela querendo ou não. Mas há também, né, preparado por Deus, um local onde podemos, nesta luta, encontrar e podemos desfrutar do descanso do Senhor. O verso 1 do Salmo 91 diz assim: o que habita no
esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Repara só, aí a palavra diz o quê? O que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. O que é esconderijo, irmãos? É um lugar de refúgio, né? É um lugar de segurança, um lugar secreto em que a gente pode se esconder, se guardar, né? Eis aí o esconderijo, diz a palavra, do Altíssimo. Aquele que nele habita, diz a palavra, descansa à sombra do quê? Do Onipotente. Nesse esconderijo há o descanso do Senhor, né? Nele descansamos à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, daquele que tem todo o poder. Que local é então que Deus preparou para que nós, nessa luta, encontremos o descanso do Senhor? O esconderijo do Altíssimo. Que local é esse? O esconderijo do Altíssimo. Este local não é o quarto da gente. Se a gente fugir para o quarto, fica lá no quarto, aqui ninguém fala comigo, aqui ninguém me vê, aqui eu não quero mais falar com ninguém, não vejo mais ninguém. Não é. Esse lugar não é a igreja. Não é. Este lugar é, a palavra diz, o esconderijo do Altíssimo. Eu gosto dessa expressão, Altíssimo. Bom, irmãos, esse salmo demonstra uma experiência um tanto profunda com Deus, um tanto maravilhosa com Deus, e ele trata com certeza desse cenário, deste lugar que o Senhor preparou para que os seus filhos se escondessem nele diante desta luta. Se a gente olha para Efésios 6, né, que fala sobre tomar da armadura de Deus, o Salmo 91 fala sobre um homem ou alguém que se veste da armadura de Deus, que se esconde no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Eis aqui um homem vestido e amparado pela força e pelo poder de Deus na sua luta contra os principados e potestades. Uma verdade espiritual maravilhosa e um grande privilégio que o Senhor nos dê de espírito de sabedoria, de revelação nessa noite, para entendermos e encontrarmos esta verdade espiritual para o louvor do seu nome. Amém? Vamos ler de novo verso 1 ao verso 8. Alguém lê para mim, por favor, do verso 1 ao verso 8. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Irmãos, note bem, olha que interessante. O Salmo 91 ele faz um paralelo incrível com Efésios 6. Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, né? E o Salmo 91 ele é um paralelo. Podemos dizer que talvez seja o texto da armadura de Deus no Velho Testamento. Olha só que interessante. Ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois, olha aí o verso 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Repara só, Paulo disse assim à igreja lá em Efésios capítulo 6, verso 10 e 11. Ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para, olha só, poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Paulo fala sobre sermos fortalecidos, a força do poder do Senhor, né? Sermos revestidos de toda a armadura de Deus para um propósito definido. Qual o propósito? Para ficarmos firmes contra as ciladas, olha esse termo, do diabo. O salmista aqui, no Salmo 91, ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, pois ele, o Senhor Onipotente, te livrará, olha só do quê? Do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Note só, aquele que esconde, né, se esconde no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele, o Senhor, livrará do laço do passarinheiro. Ou seja, da armadilha, da cilada, daquele que o texto chama aqui de o passarinheiro. Há vários nomes aqui para o inimigo nesse texto. O passarinheiro, o leãozinho, a víbora e a serpente. Ele fala: o Senhor te livrará do laço do passarinheiro. O que significa isso, irmãos? O que a palavra está dizendo aqui é que nessa luta somos para o inimigo como passarinhos, prestes a cair em suas redes, em suas armadilhas. O diabo está sempre estreitando, preparando as suas ciladas, os seus laços, como ele diz aqui, né? Livrará do laço do passarinheiro. Está sempre procurando nos prender, nos amarrar, né? Nos aprisionar para nos destruir. Então ele está dizendo aqui que é o Senhor, né, que nos livra do laço, das ciladas, o quê? Do inimigo. Glória a Deus, porque no esconderijo do Altíssimo, o Senhor nos livra, irmãos, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você sabe o que é peste perniciosa? Não? Peste, vocês sabem, é uma doença epidêmica grave, causadora de mortalidade em massa. Quando a gente fala em peste, a gente está falando de uma doença que se espalha, que se propaga e que mata em massa. A gente não fala de peste para uma pessoa que está doente. A gente fala de peste para um número grande de pessoas que adquiriram uma doença e estão padecendo por aquela doença. Peste. O que é peste perniciosa? Perniciosa é muito grave. Muito grave. A mais perigosa forma de doença. É o que ele está querendo dizer. Olha só. Bom, o que o Espírito do Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor está dizendo aqui é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o Senhor nos livra de uma cilada, de um mal muito grave, muito perigoso e que atinge e mata em massa. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Praticamente por todos os lados que olharmos, irmãos, e veremos pessoas infectadas por essa peste mortal, morrendo, padecendo nas mãos do passarinheiro. Mas eu vejo que não é só doenças... o que mata em massa, irmãos? O que mata em massa e é laço do passarinheiro? Mata em massa. E é laço do quê? Quando que houve esse laço? Quando que começou esse laço, irmãos? Lembra lá de Gênesis? O que a serpente fez lá com Adão e Eva? O que ele fez? Ele preparou um laço, irmãos. Uma cilada. Era o passarinheiro lá no Éden. Pegando aqueles passarinhos lá. Interessante. Essas palavras são um texto que está dando, né? Não vem da minha cabeça, não vem da nossa cabeça. Isso aí é o texto que está colocando. Dessa maneira. Né? Praticamente por todos os lados que nós olharmos, nós vamos ver pessoas que estão laçadas pelo passarinheiro, padecendo desta peste perniciosa, desta peste, dessa doença epidêmica grave, muito grave, e que mata em massa.
Mas ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele te livrará da peste perniciosa. Mas olha só que interessante, ele continua aí no verso 4 e 6. A 6, ele diz assim: cobrir-te-ás com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha que interessante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, pois o Senhor cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. Há segurança no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo estarás seguro sob suas asas. Ele cobrir-te-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. Por quê? Ele diz aí: pois a sua verdade é pavês e escudo. Você sabe o que é pavês? Não é aquele doce maravilhoso que muitos de vocês fazem. Esse ambiente todo aqui é um ambiente de luta, de batalha e de guerra. Ele já falou de esconderijo, ele já falou de laço, né? Agora ele fala sobre pavês e escudos. Pavês são aqueles escudos antigos enormes, que geralmente usavam os soldados da linha de frente da batalha. Eram aqueles escudos que geralmente iam do pé até o pescoço, que facilmente as pessoas se escondiam completamente atrás dela. Ele está falando aqui de pavês e escudos. Escudo geralmente é aquele que vai no braço. Pavê é aquele que vai na frente da batalha, contra setas. Geralmente nas batalhas antigas, primeiro não tinha um confronto direto. Tinha as setas, lançavam-se as setas, depois tinha um confronto direto. O pavê, esses pavês aqui, eram aqueles escudos para esse momento inicial da batalha. E o escudo mesmo era o individual. Está entendendo? Olha o que ele está falando aqui. Nesse esconderijo há a verdade do Senhor, que é pavês e escudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, porque o Senhor e a sua verdade é pavês e escudo. Por isso ele não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha o cenário, irmãos. Paulo, quando fala da nossa luta, fala sobre o que, irmãos? Principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Aqui o texto fala sobre terror noturno, fala sobre peste que se propaga nas trevas, de mortandade que assola ao meio-dia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não se assustarás do terror. Olha só que interessante, até o medo é tratado aqui nessa questão. Até o medo, ele não se assustarás do terror. Não se assustarás. O medo é lançado fora nessa batalha, nessa luta. Não há medo do terror, da seta, da peste, da mortandade. Neste local estarás seguro, diz a palavra. Neste local, no esconderijo do Altíssimo, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. O que ele está mostrando aqui, irmãos? É um cenário um tanto complicado. Um cenário um tanto difícil. Uma batalha um tanto complicada, Onde há mortandade, onde há terror, onde há setas, onde há pestes. Olha só esse cenário.
Paulo disse à igreja: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. É um paralelo impressionante. Os dois textos falam sobre escudos, os dois textos falam sobre setas, os dois textos falam sobre terror, sobre mortandade. Olha que interessante. Eu gosto muito dessa expressão quando Paulo fala: terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, cingidos da verdade, preparados pelo evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas, os dardos inflamados do maligno, irmãos, ele estará seguro. O Senhor cobrir-te-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguros, pois a sua verdade é pavês e escudo. O que ele mostra aqui é um cenário, uma experiência extraordinária, uma verdade espiritual extraordinária, maravilhosa, onde coloca aquele que está neste local, o esconderijo do Altíssimo, diante desta luta, diante desta adversidade, diante desta batalha toda, numa maneira um tanto confortável, porque ele estarás seguro. Ele vencerá tudo, ele permanecerá inabalável, são as palavras que Paulo usa. Vencer tudo, irmãos. O quê? Que tudo é esse? Tudo é esse. Se você olhar no texto, você vai ver o que é. Da seta que voa de noite, né? Da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola ao meio-dia. Ele vencerá tudo, diz o texto. Ele permanecerá inabalável, pois estará seguro sobre as asas do Onipotente. Note que incrível. Olha só. Ele diz assim no verso 7 e 8: Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verá o castigo dos ímpios. Caem 1000, 10.000, com o que, irmãos? Com a peste o quê? Com a peste perniciosa, com as setas, né? Com a peste que se propaga nas trevas, com a seta que voa de dia, com a mortandade que assola ao meio-dia. É difícil falar sobre isso, né? Não é muito gostoso de ouvir nada disso. Claro que não é. Né? Não enche ninguém. Mas é um fato. É uma situação, querendo ou não, é uma verdade. Está na palavra do Senhor. Foi relatado, foi dito, foi escrito. Atentemos nós com mais cuidado à palavra do Senhor. Tendes vencido, tu cai em 1000, 10.000, tu não serás atingido. Irmãos, eis uma verdade espiritual: que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre a sombra do Onipotente, não será atingido. Agora, muito importante, essa verdade só faz diferença em nossas vidas se respondermos com absoluta certeza duas importantes perguntas aqui sobre tudo isso que a gente está falando aqui. A primeira é: o que é estar no esconderijo do Altíssimo? E a segunda é: o que é este esconderijo do Altíssimo? A gente sabe o cenário e o resultado de estar no esconderijo do Altíssimo. Até agora ele fala de que aquele que está lá, acontece isso com ele. Ele estará seguro, né? Não serás atingido, não se assustarás, né? Será protegido, estará sobre a sombra do Altíssimo, do Onipotente. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 do outro lado, mas ele não. Isso a gente sabe. Agora, o que é estar no esconderijo do Altíssimo? Isso faz diferença.
E o que é este esconderijo do Altíssimo? Vamos dar uma olhada. Verso 1 e 2 de novo, depois do verso 9 ao verso 16. Eu vou ler. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em que confio. Agora o verso 9 ao verso 16. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Bom, então, primeira pergunta. O que é estar no esconderijo do Altíssimo? O que é estar no esconderijo do Altíssimo? Note bem aqui o que diz o verso 1. Ele diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Repara só, aquele que está no esconderijo do Altíssimo habita no esconderijo do Altíssimo. O que é estar no esconderijo do Altíssimo? É habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse é o verbo que ele usa. No verso 9 ele esclarece isso, dizendo, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Aquele que fez do Senhor a tua morada, este diz, o Senhor é o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Deus é o seu refúgio, Deus é o seu Deus, em quem ele confia. Note o teor das palavras aqui, irmão. As palavras usadas no texto há um sentido de intimidade aqui. Ele é o seu Deus, ele é o seu refúgio, ele é o seu baluarte, é nele que ele confia. Por isso no verso 14 ele diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. O que é estar no esconderijo do Altíssimo? O que é fazer do Senhor morada? Guarde isso. É estar apegado ao Senhor com amor. É estar apegado com amor ao Altíssimo, como ele diz. É conhecer o seu nome. É dizer ao Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte. A intimidade, a proximidade. Você habita no Senhor. Você fez do Senhor morada. Este, ele diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, saciá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Olha só, estarei com ele. Estarei com ele. Mostrarei a minha salvação. Irmãos, aquele que habita no esconderijo diz ao Senhor, Ele é o meu refúgio. Ele é o meu baluarte. Meu Deus, em quem eu confio. É estar ligado e próximo do Senhor a ponto de dizer, eu fiz do Senhor a minha morada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, é nele que eu confio. Segunda pergunta, o que é este esconderijo do Altíssimo? Verso 10 e verso 13 nos dá uma direção. Ele fala assim, nenhum mal terá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. O que é este esconderijo do Altíssimo? Repara só, o texto fala sobre alguém que dará ordem aos seus anjos. Este alguém pisará o leão e a áspide. Pisará, aí o termo está no futuro, né, porque ainda não tinha acontecido. Era uma profecia. Pisarás o leão e a áspide, ou seja, a víbora. Áspide é víbora. Alguém que pisaria e calcaria os pés do leãozinho e da serpente. Sobre quem sobre o texto está falando, então? Por acaso está falando de mim ou de você? Por acaso alguém aqui tem condições de dar ordem aos anjos? De pisar o leãozinho e a víbora? E a serpente? Por acaso ele está falando de qualquer um de nós? Não. O texto é uma profecia sobre Jesus e sua obra contra as obras do diabo. Eu não estou falando da luta? Eu não estou falando desse cenário tenebroso, dos principados e dominadores deste mundo tenebroso? Repara só. Né? O diabo aqui também é chamado de leãozinho, a víbora e a serpente. Leãozinho é aquele que anda em derredor, que ruge procurando alguém para devorar. Lembra? Isso Pedro falou lá na primeira carta. Que o diabo é como um leão. Ele não é o leão. Ele é como um leão que anda ao derredor e ruge procurando alguém para devorar. Aqui ele é chamado de leãozinho. Por que leãozinho? Porque tem um leão maior que vai pisar no pé dele. Tem um maior que vai pisar, que pisa no pé dele e na cabeça dele. Serpente, víbora. Por que serpente, víbora? Em referência ao quê? Aquele que sagazmente no Éden, o que? Lançou o seu veneno e a morte sobre o homem, a peste. Agora olha só. Gênesis também fala que há uma profecia em Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15, dizendo que o Senhor pisaria a cabeça da serpente. Cabeça em referência à sua sagacidade, seus planos, suas ciladas, seus intentos, suas obras. João, quando ao falar sobre este que pisaria a cabeça da serpente, disse assim, lá no capítulo 3, verso 8 de João. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora olha só o que ele fala. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele disse, o Filho de Deus se manifestou para o que, irmãos? Destruir as obras do diabo. Então quem é este que dá ordem aos seus anjos e que pisaria na cabeça da serpente, nos pés do leãozinho? Irmãos, o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Não é ninguém senão o Filho de Deus. O próprio diabo, ao tentar Jesus, usou deste texto. Reconhece esse texto fazendo referência ao Senhor. Vocês lembram disso? Em Mateus capítulo 4, verso 6, olha só o que Satanás disse para Jesus. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. O próprio Satanás usou do Salmo 91 para tentar Jesus. Irmãos, então o que é este esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo tem um nome. Ele fala, estará pegado com amor, conhecerá o meu nome. Que nome é esse? Jesus. Este nome é o que precisamos conhecer.
Este é aquele que precisamos estar apegado com amor. Este é o refúgio, este é o baluarte. Temos que fazer de Jesus nossa morada. Está aí o segredo. Temos que fazer de Jesus nossa morada. Fazer de Jesus nossa morada. O próprio Jesus, ao interceder por nós, olha que interessante. Presta muita atenção nas palavras de Jesus, quando ele intercede por nós ao Pai. Lá em João capítulo 17, ele diz assim, verso 14 e 15. Olha só, presta atenção. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Repara que Jesus está intercedendo, orando ao Pai, pedindo que o mundo que nos odiou, ele está orando e intercedendo por nós. O mundo que nos odiou, porque nós não somos do mundo, como ele também não é do mundo, O mundo que nos odiou, aí ele fala assim, não os peço que os tire do mundo, mas que o quê? Que os guarde do mal. O Salmo 91 fala sobre o quê? Estamos o quê? Nos esconderijos do Altíssimo, guardado do quê, irmãos? Do mal. Agora, olha só. Note que Jesus está intercedendo para que fôssemos livres, guardados do mal. Olha essa palavra. Guardados do mal. Mas sim que os guardes do mal. Mal desse mundo que nos odeia, mal desse mundo tenebroso, como Paulo falou. Tudo que ele trata na oração da intercessão, lá no capítulo 17 de João, está relacionado a isso, a esse guardar do mal. Agora olha só o que ele fala, ele continua dizendo. Presta atenção. Verso 20 ao verso 24. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, o amaste como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amaste antes da fundação do mundo. Presta atenção, eu te pergunto, pelas palavras de Jesus, como é que somos guardados do mal? Somos guardados do mal nele, em Cristo. Quando habitamos nele, quando fazemos dele morada, Jesus disse, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra. Deus inclui todo mundo dentro dessa questão. Quem pode estar dentro desse esconderijo do Altíssimo? Todo mundo que vier a crer. Ele está rogando por todos que vierem a crer por intermédio da palavra. Olha só o que ele fala no verso 21. A fim de que todos esses que creiam sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí ele continua. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aí no verso 24 ele fala, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes. Irmãos, esta é a vontade de Jesus, quando ele ora e pede ao Pai que nós fôssemos guardados do mal. Que onde ele estivesse, estivéssemos nós também com ele.
nós somos. Eu neles e tu em mim. E tu em mim. Eu neles, então, Cristo em nós. Cristo em nós e o Pai nele. E o Pai nele. E nós neles. Exato. Por isso sim, aperfeiçoados na unidade. Isso é uma unidade. Com certeza. Assim como o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, assim também nós neles, o texto diz. Para que sejamos como um, como eles são um. Essa unidade que nós estamos falando aqui é este lugar, este esconderijo, este lugar que é a vontade de Cristo, que onde eu estiver, estejam eles conosco, estejam eles comigo, para que estejam eu neles, para que sejam eles em nós. Olha as expressões, irmãos. Quando Jesus então ora, intercedendo para que fôssemos guardados do mal, a resposta é união com Cristo. A resposta é guardados nele. Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo, irmão? Aquele que foi unido, que está em Cristo e no Pai. Fizemos do Senhor a nossa morada. Esse é o que será guardado do mal. Esse é que estará seguro. Esse texto fala sobre salvação, vocês repararam? Não fala só sobre essa luta, fala sobre salvação. Ele termina o salmo falando: mostrarei a minha salvação. Irmãos, a gente fala muito sobre salvação hoje. A gente pensa muito sobre salvação. Mas sabe o que é salvação definitivamente falando? Não é ir à igreja. É estar nele. Onde estamos seguros, irmão? Onde Ele nos mostrará da sua salvação? Onde seremos guardados do mal? Onde? Nele. Fazer dele morada. É ser achado nele. É por isso que Paulo fala em Filipenses: quero ser achado em Cristo. Eu também. A partir do momento que você tem os olhos abertos para essa luta, para essa luta, eu quero ser achado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Descanso da sombra do Onipotente, que é Jesus. Esse texto não fala, esse salmo não fala. Em resumo, esse salmo fala sobre estar em Jesus. Sobre a importância e sobre a preciosidade de estar em Jesus. Eu não estou numa igreja. Eu não estou numa religião. Eu não estou num estado espiritual que me eleva e me dá condições e garantias que vão me dar condições de vencer tudo isso. Eu estou em Cristo. O negócio é estar em Cristo. Aquele que está em Cristo, este estará seguro. Este é a peste perniciosa, o laço do passarinheiro, nós estaremos livres. Se a gente fala que a peste perniciosa é o pecado, irmãos, o que Jesus fez, irmão? Ele veio para destruir as obras do diabo, incluindo o pecado. Principalmente o pecado. Esse estará seguro. Eu quero finalizar essa reflexão com uma expressão encontrada na carta de Hebreus. Dá uma olhadinha, Hebreus capítulo 6, verso 18. Abre lá comigo. Hebreus capítulo 6, verso 18. Eu quero pegar uma expressão desse versículo. Eu não vou explicar esse versículo, que tem um outro contexto, é um outro assunto, e a gente não está falando sobre isso agora. Mas eu quero pegar uma expressão do versículo que fala assim:
No meio do versículo, ele fala: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Agora olha a expressão: nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Hebreus fala sobre corrermos para o refúgio. Ele está falando com pessoas que já correram, para você prestar atenção, hein? Para o refúgio. Nós que já corremos para o refúgio. Irmãos, algo muito importante aqui. Se para você já é uma verdade estar em Cristo, você já correu para o refúgio. Se você já vive essa experiência, se é uma verdade já espiritual na sua vida, este estar unido a Cristo, de fazer do Senhor morada, de habitar no esconderijo do Altíssimo, irmãos, você não tem que se preocupar com essa luta, que você estará seguro. Porque o Senhor, o Onipotente, sobre as suas asas, você estará seguro. Se você já correu para o refúgio, como é dito em Hebreus, não há do que se preocupar quanto a essa luta. Basta não ser negligente, basta manter-se e permanecer no esconderijo do Altíssimo. Esse é o seu segredo. O que você tem que fazer a partir do momento que você correu para o refúgio? É permanecer. É ficar lá. Às vezes a tentação é querer sair. Fique. Só isso. Quanto ao que já correu, então, irmãos, fique. Agora, se você ainda não correu, ou seja, se você ainda não tem essa convicção, essa certeza. Por que certeza, irmãos? A fé é certeza. Certo? O que é a fé? A fé é certeza, é convicção. Se você não tem essa certeza de que ainda não está no refúgio, que ainda não se encontra em Cristo, de que ainda não habita no esconderijo do Altíssimo, de que ainda não fez do Senhor morada, irmãos, que é Cristo, uma pergunta para você: por que perder tempo? Não perca tempo. Corra para o refúgio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Hoje a gente está terminando os Salmos, tá? Esse é o último Salmo. Eu quis terminar com esse Salmo, que é um Salmo tanto único, se você reparar. Pode reparar que ele é totalmente imparcial nesse Salmo. Ele não tem eu. O Senhor me livrou, o Senhor o Senhor me abençoou, o Senhor a minha angústia. Você não vê como a gente viu em outros Salmos. Ele está falando daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não está falando necessariamente dele. É um tanto diferente. Né? É um salmo que traz uma realidade espiritual um tanto grande, um tanto profunda, maravilhosa. Né? Imagina a descoberta desse homem. Imagina esse homem descobrindo isso. Eu acredito, né, não tenho como afirmar porque não tem aí na palavra o autor, mas eu acredito que esse salmo provavelmente deve ter sido de Moisés ou Josué. Porque ele fala de peste, ele fala de setas, ele fala de cair no 1000, 10.000. Se você olhar a experiência desses homens, quando eles saindo do Egito com as pestes, passando pelo mar, tudo que aconteceu no deserto, as víboras, as áspides, né, tudo que aconteceu com eles, provavelmente esse salmo é um deles, porque ele traz referência a muitas dessas coisas que aconteceram lá. Muitas dessas coisas. Mas o que... O salmo anterior é de Moisés, né? O salmo anterior é de... A oração de Moisés. Exatamente, a oração de Moisés, homem de Deus. Pelo jeito, está muito vivo na imagem deles. Esses ocorridos. Né? Então ele usa, né, provavelmente daquilo que ele contemplou. Imagina a experiência de Moisés, começa ele fugindo, né, lá do Egito. Ele indo pro deserto, ele tendo um encontro com Deus na sarça. A gente viu ontem no texto. Depois ele voltando, Deus tirando ele. Eu acho é muito evidente que seja um deles. Por quê? Quando ele fala também sobre as tuas asas,
né, sobre as tuas asas, a sombra do Onipotente. Né? Se você estudar a fundo, você vai ver que Deus, quando Ele tira o povo do Egito, é como se uma águia tivesse ido até o Egito e arrancado com as garras. Meu refúgio, meu baluarte. Meu refúgio, meu baluarte. Sabe o que é baluarte? Antigamente, né, aqui no Brasil tem bastante. Sabe aqueles fortes que se construíam para defender? Muito no litoral, a gente vê muito no litoral. Se você olhar o formato daqueles fortes, geralmente tinha umas pontas assim, meio forma triangular, que se colocavam canhões, né, eram como se fossem torres de vigia. Isso tem um nome. Sabe que nome? Baluarte. Então, o que ele está falando aqui é de uma experiência, irmãos, né, que retrata muito esse cenário de luta, de adversidade espiritual, de batalha espiritual, que esse homem ele enxerga, ele visualiza, que é também uma experiência de todos nós. Ele fala sobre salvação, que fala sobre redenção, que fala sobre destruir as obras do inimigo. Agora, só tem um lugar, né, onde de fato essas obras são destruídas, e esse lugar é Cristo. É estar em Cristo, é fazer de Cristo morada. Por que Cristo para mim não é uma religião, irmãos? Porque Ele é minha morada. Porque eu quero ser achado nele. É mais, muito mais do que uma religião. É muito mais do que uma série de conceitos, de valores que nós vamos adquirir. Irmãos, é estar nele. É estar em Cristo. Se você olhar as cartas do Novo Testamento, você vai ver centenas de vezes a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, no Senhor, em Cristo, em Cristo. É estar no esconderijo antes, é fazer dele morada. É correr para o refúgio. Legal essa expressão, né? Nós que já corremos para o refúgio. Por que correr, irmãos? Se está no meio da guerra, é melhor você correr. Corre do passarinheiro! Corre do passarinheiro! Corre do leãozinho! Corre da víbora! Corre da seta que assola, da mortandade! Corre! Eu gosto da expressão corre. Ela é adequada. Quando o povo estava saindo do Egito lá, que eles chegaram no Mar Vermelho e veio os inimigos, o que eles fizeram? Corre. Bom, vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela verdade, Senhor, encontrada no Evangelho, na Tua palavra, Senhor, que é habitar no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Fazer o Senhor do Senhor a morada. Senhor, que aqui, Senhor, aqueles que nos ouvirem, possam dizer ao Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu baluarte, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és, Senhor, a minha morada. Senhor, Pai, obrigado, Pai, por nos mostrar a verdade, ou mostrar este lugar seguro, este lugar, ó Pai, onde sequer, Senhor, nos assustamos com o terror, Senhor, Pai, destes principados e dessas potestades. Obrigado por esta experiência, Senhor, de estar em Ti, é estar seguro, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor, que assola ao meio-dia, da mortandade. Obrigado, Senhor, Pai, pela Tua salvação. Obrigado pela Tua redenção, que está na pessoa do Teu Filho, aquele que se manifestou para destruir, a palavra é destruir as obras do diabo. Nós te louvamos, ó Pai, pela Tua obra em Cristo Jesus, pelo Teu Filho glorioso, onipotente, que destruiu, que pisou, Senhor, na cabeça da serpente, Senhor, no pé do leãozinho, Senhor, que ruge tentando nos devorar, tentando nos estragar. Louvado é o Teu nome pela Tua salvação, pela Tua redenção, pela Tua segurança, pelo Teu guardar.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos considerou neste cenário tão adverso, mas o Senhor orou e pediu ao Pai que os guardes do mal em mim. Louvado seja o seu nome por esta experiência de ser achado em Ti, de estar em Ti, onde o Senhor estiver, com Ele, diz a palavra, estarei com Ele e o livrarei. Senhor, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, para o louvor do Teu nome. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para permanecer a cada dia, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, em descanso, para o louvor do Teu nome, para o engrandecimento, Senhor, do Teu nome, em nome de Jesus. Oro, Pai, também por aqueles que ainda não correram para o refúgio. Oro por salvação, Pai. A salvação não é ir à igreja. A salvação não é, Pai, participar de um costume religioso, Senhor. A salvação não é, Senhor, fazer e pagar os meus votos religiosos ao Senhor. A salvação é ser achada em Cristo. Uma verdade maravilhosa, Senhor, que encontramos na Tua palavra. Uma verdade que faz diferença, Senhor. Toda a diferença. Quero ser achado em Cristo, quero estar em Cristo, Senhor. Oro, Pai, então, por aqueles que isso ainda não é uma verdade, Senhor. Que o Senhor faça pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que isso seja também a Sua verdade, a verdade de todos nós, para o louvor do Teu nome e para o engrandecimento do Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Peço também por aqueles que estão laçados, ó Pai, presos, escravos, ó Pai, do pecado, do passarinheiro. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar os laços, quebrar as amarras, seja na alma, seja no coração, seja na carne. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, quebre os laços, Senhor, quebre as ciladas, Senhor, desfaça as armadilhas para o louvor do Teu nome. Dá livramento, dá libertação, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em Jesus, nós te pedimos, ó Pai, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Se quiser orar, irmãos, fica à vontade.